Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, dia 30 de dezembro de 2022, exatamente às 11 horas e 57 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho porque eu achei um vídeo na internet de um canal chamado Desmascarando a Bíblia. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá sem ainda. Não sei, tá querendo abrir só a janelinha. Agora que vai abrir aqui. Nossa, eu sou o novo aqui, queria saber se vocês podem ajudar eu a achar minha sala. Ó. Desmascarado. O quê? Aqui, ó. Desmascarador da Bíblia. Desmascarador da Bíblia. Se você gosta de canal assim, é só você ir lá, dar um like, se inscrever no canal e compartilhar, tá? Não sei quem são, não conheço nenhum deles. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver contra a pessoa, mas sim contra aquilo que eles estão querendo achar chifre em cabeça de cavalo. Eles estão querendo pentear o unicórnio. Então hoje, para você que está chegando no canal, o meu nome é Oliveira, e desde já eu te peço, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Pega esse vídeo, compartilha no grupo de religiosos da sua religião, né? Grupo de família, grupo de amigos e tantos outros, porque é bom você conversar com pessoas, debater, buscar um entendimento. Se você é o tipo da pessoa que já gosta de fazer isso, já com um pensamento pré-fabricado, um conceito, um pré-conceito realizado já dentro da sua cabeça, nem faça. Mas se você realmente quer aprender, você realmente quer ensinar, aprenda a escutar, aprenda a estudar, aprenda a falar. Tá bom? Como eu já te falei, eu não conheço ninguém desse canal, não sei quem é que está falando, mas a própria dicção do cara é a dicção de uma pessoa que não tem leitura. É a dicção de uma pessoa que não sabe explicar. É a dicção de uma pessoa que realmente está querendo encontrar chifre em cabeça de cavalo. O famoso unicórnio. Já está tão difícil de pregarmos o evangelho para as pessoas sérias, porque as pessoas agora acreditam fielmente que ser crente é ter carro na garagem, ser crente é andar com roupa de marca, que ser crente é ter dinheiro no bolso. Por causa dessas igrejas imundas, desses pastores imundos, que não estão atrás de ensinar nada a ninguém, e nem tampouco estão atrás de ensinar o que é salvação. E as pessoas, pela sua mediocridade, por também não quererem saber da salvação, de não quererem saber o que está escrito na Bíblia, só querem pegar versículos bíblicos e falar segundo o que Deus fala, segundo o que Deus fala. O próprio nome de Deus é pagão. Mas eles mesmos não se corrigem. Mulheres querendo ser pastoras, mulheres querendo ser bispas, mulheres querendo ser apóstolas, homens submissos a mulheres. E eu falo para você, como que você é dentro da sua religião? Porque só de você estar dentro de uma religião é um sinal que você não quer pensar sozinho. Você é homem, você é mulher, jovem, adolescente. Mas entenda o que eu vou falar para você agora. Entenda. Ali ele está falando sobre Paulo, Estevão e Moisés. Compreenda. Paulo, quando fala dos 450 anos, ele está falando dos 50 anos, aproximadamente, que
povo de Canaã veio para o Egito e ali conviveu com José até a morte de José, mas o período que os assírios invadiram o Egito, e ali no Egito houve-se uma guerra, derrubou o rei do Egito e os assírios entraram. Para você que talvez não conheça a história, no meu canal tem um vídeo sobre isso, tá? E também é só você procurar na história, tá bom? Isso aí é a história que o mundo não conta, porque é muito mais bonito o mundo te enganar falando que o rei do Egito era Ramsés. E Ramsés nunca foi rei no Egito no período que os judeus ficaram lá. Mas a história é muito mais bonita de contar diferente. E você, por ser bobo, por ser boba, por não querer estudar, por não querer sair dessa fantasia mental que você acredita, que só de estar dentro da tua religião já é grande coisa, então continue nessa confirmação hilária que você prefere ficar. Mas aí voltando à questão, os 450 anos que esse senhor, esse homem, sei lá qual a idade dele, que mal sabe explicar, o cara repete tantas vezes que fica chato, nojento esse vídeo. O Paulo está falando dos 50 anos que ele ficou junto com José, o povo ficou junto com José vivo. Depois que José morreu e o faraó, na época de José, que ainda conhecia José, morreu e deixou o nome de José morrer, porque José passou a não ser mais conhecido. E quando os assírios tomaram, o novo faraó, o novo rei, ele escravizou o povo. Aí eu falo para você, se você não quer achar que é assírio, quer ainda continuar achando que são os egípcios, tudo bem, mas você tem que saber o que está escrito lá. E o que eu acabei de falar é o que está escrito. José morreu. Depois que José morreu, o faraó que ainda conhecia José morreu. A história de José foi para o túmulo junto com ele. E o outro descendente que não conhecia a história de José começou a reinar. E ali ele se preocupou com o povo cananeu. Não era povo hebreu. Não era povo israelita. Não era povo Yahudim. Não era povo de Arru. Não era povo de Arrushua. E sim um povo de Canaã. Canaã significa cananeu, cananita. Depois você procura por que Davi matou tantos cananeus e cananitas. Se a descendência verdadeira é Canaã, cananeu, cananita. Mas voltando aqui. Então, quando você entende isso, você vai entender o que o Paulo está falando dos 450 anos. E o cara querendo desmascarar a Bíblia falando de 450 anos. A questão de Estevão. Quem foi Estevão? Qual é a sobriedade da história de Estevão dentro da Bíblia para eu acreditar alguma coisa de Estevão? Se você pega a Bíblia se você pega a Bíblia em Atos, deixa eu ver se aqui tem, nesse livrinho aqui, se tem Atos. Tem. Se você pega aqui em Atos, uma curta passagem de Estevão. Paulo, ele não errou sendo historiador. Estevão não errou em falar o que falou. Só que se você não estuda, qualquer retardado engana você. Isso não é só na Bíblia, não. Se você está dentro da empresa e você lá na sua empresa, você é o faxineiro, se você não entende o que é fazer faxina numa empresa, você vai causar acidente, vai sofrer acidente, ou pode ser mandado embora antes que mate alguém. Se lá na sua empresa você é um mecânico, você é um gerente, você é um vendedor, você é um administrador, você sabe que você tem que estudar sobre a questão para você não errar. Então por que na Bíblia você não estuda? Você quer ficar escutando balela dentro de igreja, balela de gente que não te conhece? Por quê? Por que você não estuda a Bíblia? Vai se aprofundar na história? Para de bobeira, para de infantilidade, para de buscar na religião aquilo que a religião não vai te dar. Porque hoje quem coordena a religião são psicopatas, sociopatas.
Eles precisam estar ali para ser sustentado pelo teu dinheiro. Procure Mateus até Apocalipse, onde está a palavra dízimo. Onde que está a obrigação de dízimo? Aprenda a ler Malaquias. O capítulo de Malaquias não fala sobre você, fala sobre os anciões da época que roubavam o povo, que roubavam o Criador. Aí quando eu pego um vídeo desse, de um canal, que o cara quer desmascarar a Bíblia, e o cara não sabe nem falar, não tem dicção de fala, você vê que a leitura dele é pobre. E eu não estou falando de escolaridade, porque você pode ter a primeira série fundamental e ler super bem. Eu estou falando mesmo de dificuldade de leitura. Porque quando você não sabe explicar, quando você repete várias vezes a mesma coisa e você não sai do lugar, é porque você tem uma leitura fraca, você não lê. Você ouve e quer copiar aquilo que você ouviu de alguém. Mas leitura não tem. Veja o vídeo. Por favor, se inscreva no canal, compartilha, dê um like e, por favor, comente. Não custa nada. Toda vez que você compartilha o vídeo, faz comentários, o YouTube entende que o vídeo está sendo importante para a comunidade e ele acaba repartindo para outras pessoas automaticamente. E se você fizer isso, você está fazendo a obra do Evangelho. Não é para me dar dinheiro, não, porque meus canais não são monetizados. O YouTube não monetiza meus canais, então não estou ganhando dinheiro nenhum. Então, preste atenção. Faça sua oração agora, busque o Espírito Santo, peça o Espírito Santo na minha vida, porque neste momento eu vou passar para o canal... Qual é o nome do canal? Que para uma pessoa acreditar no que esse cara está falando, a pessoa tem que realmente estar pirado. Desmascarador, é isso? Calma aí. Desmascarador da Bíblia. Tá aqui, ó. Desmascarador da Bíblia. Eu tô até escrito, vou me desescrever, ó. Cancelar a inscrição, ó. Eu não sei por que aqui tava como se eu tivesse... Não sei por que tava aqui como se eu tivesse inscrito no canal, mas... Eu acho que foi por isso que eu recebi esse vídeo. Eu nem sabia que eu estava inscrito nesse canal, tá? Deve ter sido alguma coisa que eu fiz no passado sem perceber. Tá bom? Sejam abençoados. Bom vídeo para vocês. Tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe o canal, divulgue o canal, dê seu like ou seu dislike. Deixem seus comentários sobre a questão proposta no vídeo. E vamos ao texto. Contradições bíblicas irrefutáveis. Quem falou a verdade? Moisés, Paulo ou José? Moisés, Paulo, José. Falo Paulo aqui porque as palavras vão ser de Paulo, mas dentro do livro de Atos, né? Que diz que foi Lucas que escreveu, né? Então, Paulo Lucas aí, né? E também dentro do livro de Atos temos o Estevão falando, né? O Lucas fala por Estevão. Então é Lucas, vai ser Lucas, Estevão, Paulo e Moisés. Hoje veremos mais outra prova de que os relatos bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, são lendas, relatos fictícios, em sua grande maioria. Textos totalmente contraditórios e cheios de mentiras, pessoal.
Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga lhes mandaram um recado: Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo falou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Mentira da desgraça, né? Os judeus nem acreditavam no seu Deus. É lógico que nessa época aí de Paulo, né? Os judeus já tinham adotado o monoteísmo, né? Só adoravam o tal do Javé mesmo, né? Mas a história inteira dos hebreus mostra que os hebreus nunca adoravam Javé, adoravam os deuses. Aí ia ter gentios que aí esse meio adorando Javé. Conversa furada, né? Homem de Israel e gentios tementes a Deus. Ouça-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Preste bem atenção nesse detalhe, hein, pessoal. Os cristãos, quando nós mostramos essas contradições, eles têm que fazer aquele jogo de embromação para enganar, né? Tem segredos aqui que não tem como eles fazerem esses truquezinhos. Bom, o Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram, aonde, pessoal? No Egito. Se multiplicaram e ele foi durante o tempo que eles ficaram no Egito. Veja o marco temporal aí. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão, que era no Egito. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Ele roubou, né, as terras dos cananeus e deu a Israel. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Tá vendo, pessoal? Ele disse que levou tudo isso aí, desde que o Deus hebreu apareceu lá aos antepassados, até que eles passaram, até que eles foram para o Egito, depois que saem lá do Egito, da condição de escravos, e passam mais 40 anos, e finalmente tomam as terras ou roubam as terras dos cananeus, o tal do Paulo aqui está dizendo que se passaram 450 anos. Certo? Veja, o mentiroso aqui, Paulo, está dizendo aí. Então, Paulo ficou em pé e começou a falar: Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouça-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram no Egito. Escolheu nossos antepassados. Como foi essa escolha desses antepassados, desse povo que Paulo fala? Quando o Deus hebreu aparece lá para o tal de Abraão, né? E promete um monte de mentira. Ali foi o começo da tal da escolha dos hebreus. Ele suportou, né, seu comportamento durante 40 anos, em que andaram sem rumo pelo deserto. No primeiro momento da escolha de Israel, quer dizer, de Israel, dos antepassados, foi lá com Abraão, né? E o segundo momento que ele fala que se apresentou aos hebreus, é lá já dentro do Egito, na condição que os caras estavam como escravos, né? E nesse momento já não, você não pode achar que esse momento é o tempo que eles estão ali no Egito, quando o Deus hebreu se apresenta. Por quê? Porque o Deus hebreu se apresenta para aqueles hebreus lá no cativeiro, quando Moisés tinha 40 anos, né? Que Moisés foge lá para o território de Midian. Quando já tem 40 anos, o Deus hebreu aparece com as papagadas lá, né? Moisés foge lá com 40 anos e sai de lá com 80 anos. Ou seja, o Deus hebreu aparece a Moisés já tem 80 anos. E fala uma bobagem, que estava vendo o sofrimento do seu povo, tal, e estava escolhendo ele para libertá-los. Certo? Então, no momento que esse Deus hebreu diz escolher o povo de fato, é na época de Abraão. Então, diz que ele destruiu 7 nações em Canaã,
e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois Deus deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, filho de quem Deus. Atos 13, 15, 22. Bom, perceba que a contagem de Paulo, nesse conto aí, tem como referência o ponto de partida a escolha do povo hebreu. Certo? Ele diz que se passaram 450 anos. Então, perceba que a contagem de Paulo tem como referência o ponto de partida a escolha do povo hebreu como nação especial de Yahvé. Ou seja, quando Abraão pactua com Deus hebreu, que ainda não era nem povo, né? Nem nação. É simplesmente antepassado dos hebreus, do povo que ia tornar a tal nação de Israel. Tudo isso, aí ele diz, tudo isso, ó, tudo isso levou cerca de 450 anos. 450 anos. Tudo isso o quê, pessoal? Desde a escolha que o Deus hebreu se aparece para Abraão, até quando os hebreus conquistam a terra dos cananeus. Aí diz Paulo que levou os 450 anos. Mas isso é mentira, pessoal. Dessa escolha e pacto, abraâmico, até a entrada dos hebreus no Egito, sua permanência como escravos lá, os 40 anos, aquele tudo isso que o Paulo falou, envolve isso aí, o pacto de Abraão, desde a época que o Deus hebreu aparece e faz o tal do pacto com Abraão. Aí eles perambulam lá pela terra de Canaã, aí depois entram no Egito, ficam como escravos, aí sai do Egito e passa mais 40 anos passa 40 anos perambulando no deserto. Aí depois eles finalmente vão para a terra de Canaã e diz que conquista as 7 maiores nações que estavam por lá, né? Segundo Paulo, tudo isso levou, né? 450 anos. Agora vejamos o que nos diz o escritor que inventou a lenda do Gênesis. Veja, Paulo fecha essa papagaia toda em 450 anos. Então vamos ver o que é que fala o escritor do Gênesis, que os cristãos e judeus dizem que Moisés, né? Então nós vamos analisar o que foi que disse Moisés, se está de acordo com o que falou Paulo, por conseguinte o escritor desse livro de Atos, que é o tal do Lucas, né? O Lucas, coitado, só está, segundo a lenda aí, só está reproduzindo as falas de Paulo, né? Foi Paulo que falou essa bobagem toda, né? Então vamos ver se eles estão de acordo. Estão de acordo. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Veja, Deus disse: mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Então eu lhe pergunto, qual é a terra que Deus está se referindo aqui, que eles seriam escravos? O Egito. Mas sabe que teus descendentes habitarão, os descendentes de quem? De Abraão, porque ele está falando essas palavras aqui para Abraão. Sabes que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua. E que nessa terra que eles vão habitar como peregrinos, essa terra, eles serão escravizados e oprimidos. Que terra é essa? A terra do Egito. Então, o texto está dizendo que os hebreus, os descendentes de Abraão, iriam para o Egito e iam ficar lá na condição de escravos 400 anos.
É isso que o texto está dizendo. Certo? Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua. Qual é a terra que não era dos hebreus? O Egito que eles iam para lá. Porque a terra de Canaã, diz ele que era deles, né? Porque Javé prometeu para eles, então a terra de Canaã era deles. Mas a terra dos egípcios, o Javé prometeu para eles, não. Então essa terra está se referindo, né? Como peregrinos numa terra que não é sua, não é deles. E que nesta terra eles serão escravizados. Onde foi que os hebreus foram escravizados, pessoal? Na terra do Egito. Não foi lá que eles foram escravizados e oprimidos? Aí o texto diz que o Javé que previu isso aí, que eles seriam escravizados e oprimidos durante 400 anos. Só de escravos, na condição de escravos, os hebreus iam ficar no Egito por 400 anos, nessa condição. Certo? Mas eu julgarei tal o povo ao qual estiverem sujeitos e sairão em seguida dessa terra com grande riqueza. Não é lá o texto do Êxodo, não diz que Javé fez com que amolecesse o coração dos egípcios e os egípcios iriam dar ouro, prata, roupa para os hebreus, como despojo? De onde foi que eles saíram assim, com ouro, prata e roupa? Não foi, segundo a lei, não foi do Egito? Estão entendendo? É que vocês entendam os limites temporais que as passagens estão nos dizendo. No caso de Paulo, o início daquela contagem dele começa com a escolha de Abraão e vai até a época em que os hebreus conquistam a terra de Canaã. Aí diz ele que dessa escolha de Abraão até a conquista passaram-se 450 anos, certo? E nós estamos vendo aqui agora, segundo as palavras de Javé, no livro de Gênesis, que ele falou boca a boca com Moisés, né? Para escrever essas bobagens aqui, diz que só de escravo, só na condição de escravo, eles passaram 400 anos no Egito. E Paulo está falando de 450, então essa diferença de 50 foi para quê? Só de 400 anos foi na condição de escravos. E esse 50 a mais que Paulo colocou? Se nós entendermos que os 400 anos foi no Egito, na condição de escravos, então nós temos que saber e contar esses 50 anos a mais a essa que Paulo deu. Está entendendo? O texto menciona 400 anos, o de Gênesis 15, 13 e 14. E não 450 anos, como dito por Paulo. Mas veja que como nós marcamos o termo inicial e o termo final, o termo inicial de Javé em Gênesis é um, e o termo inicial de Paulo em Atos é outro. O Javé não fala do tempo que ele escolheu Abraão. Que ia passar 400 anos. Não, ele está dizendo que os 400 anos seria desde que o hebreu entra no Egito como escravo e ia ficar lá por 400 anos. Já Paulo não. Paulo não marca seu termo do início em que os hebreus entram no Egito. Não, ele marca seu termo da época em que o tal do Javé aparece para Abraão e faz um pacto. Então, o que é que nós entendemos? Então, 400 anos foi o tempo que os hebreus ficaram no Egito. Então, o período em que Abraão fala com Javé até os seus descendentes entram em Canaã, ele tem 50 anos. Está entendendo? Para completar os 450 anos. E para completar os 450 anos que Paulo está falando. Mas assim, Paulo está 450 anos e fala do tempo da conquista e do tempo que eles ficaram perambulando 40 anos no deserto. Estão entendendo? Ou seja, é mentira. Não basta os 450 anos de Paulo. Está entendendo? Tem que ser mais tempo. Porque só que escravos ficaram 400 anos lá no Egito. Aí, do tempo que Abraão entra na terra de Canaã e fica perambulando, ele leva mais de 100 anos. Porque o velho entra na terra de Canaã com seus 75 anos, 76 anos. Tá entendendo? E morre com 185 anos. Mentirada, né? Não vai com 185 anos morrer. Então, só de Abraão, nós temos aqui dentro da terra de Canaã mais de 100 anos. E os 400 anos de escravo do seu povo? Só aí, no instantinho, nós temos 500 anos.
Tá entendendo? Sem contar o tempinho lá, de 40 anos no deserto, é o tempo que eles levaram quando eles saem do deserto e vai conquistar as terras de Canaã. Ou seja, aí dá mais de 600 anos. E Paulo contou essa contagem, essa maluquice de 450 anos. O contido no Gênesis choca-se com as declarações de Paulo. O texto bíblico do Gênesis nos informa que os hebreus ficaram por 400 anos na condição de escravos. E de onde vem esses 50 anos a mais mencionados por Paulo? Nós já explicamos, né, que o termo inicial de Paulo é diferente. Né? E mesmo assim, se nós fizermos a contagem, não vai dar 450 anos, vai ter que dar mais. Não tem como encaixar 50 anos desde a escolha de Abraão, que Paulo conta a partir da escolha de Abraão, né? Desde a escolha de Abraão e sua prole nessa contagem. Não tem como encaixar 50 anos desde a escolha de Abraão, né? No pacto abraâmico ali que Javé faz, corta e manda Abraão cortar lá uns animais lá pelo meio, e faz um pacto lá com ele, e sua prole nessa contagem. Quando o Deus hebreu apareceu a Abraão, esse já tinha seus 75 anos, sendo que Abraão vive, segundo a lenda, por mais 100 anos na terra dos cananeus. É mais de 100 anos, certo? Porque o velho entra com 75. Aí, na idade de 100 anos, ele tem o tal do Isaac, ou seja, 25 anos. Só aqui, olha. Só nessa contagem que ele espera guardar seu filho, ele com 86, se não me engano, ele tem o tal do Ismael, certo? Aí temos 25 anos, quando ele entra em Canaã, e tem seu filho Isaac. Só aí temos 25 anos. Mas o velho morre com 185, tá entendendo? E aí, então, quando ele tem Isaac, completa 25 anos de peregrinação ali em Canaã. E ele completa 100 anos. Ou seja, depois que ele tem Isaac, ainda vive mais 75 anos, pessoal. Ou mais 85 anos, né? Tá entendendo? 85, que ele ainda ia viver. Mais os 25 que já tinha passado peregrinando, passa aí a contagem. 85 mais 25, nós temos 110 anos, né? 110 anos. Assim, de Abraão até a conquista, de Abraão até a conquista, teríamos mais de 500 anos. Só 400 foi na condição de escravo dos descendentes de Abraão. 400. Sua peregrinação, nós contamos 110 anos. Então, nós temos aí só 510 anos. Tá entendendo? Mas aí ainda temos a contagem do tempo que o Jacó fica ali perambulando também lá em Canaã. E depois que ele entra em Canaã, e mais o tempo que os hebreus iam ficar perambulando, que é 40 anos no deserto. Certo? E mais o tempo que leva para eles conquistarem a terra. Ou seja, não foi que esse doido tirou para 50 anos, tá entendendo? Mentira, pessoal. Contagem de doido. História mentirosa, né? Os cristãos vão fazer uma armação aqui para ver se encaixa essa bobagem, sabe? Sem sentido. 400 anos, os hebreus ficam como escravos. Nós vimos, claramente. 400 anos, os hebreus ficam como escravos. 40 anos, eles vão ficar no deserto. Só aí temos 440 anos. Mas Paulo englobou nos 450 anos o tempo da conquista das terras cananitas. O que torna suas declarações contraditórias e mentirosas. Não batem. O número não bate. Não feche a conta. Porque Abraão ficou a peregrinar
vão tentar fechar, viu, pessoal? Mas é por meio de mentiras. Eles vão desconsiderar algumas questões. Aí vai bater, é óbvio, né? Com mentira, meu amigo. Com mentira eu faço 2 mais 2 vira 5. Ou 2 mais 2 vira 6. Não fecha a conta. Por quê? É porque Abraão ficou a peregrinar em torno de 100 anos. Como nós já falamos, né? Que contamos lá 25 só do nascimento do tal do Isaac, mais 85 anos que o Salvador vai viver. Então, dá 110 anos. Só de Abraão. Sim, então não fecha a conta, porque Abraão ficou a peregrinar em torno de 100 anos, nós já fizemos a conta, eu falo em torno de 100 anos, porque é um pouco, é mais de 100 anos, né? Em Canaã, quando morreu. E tempo depois, seu descendente Jacó foi para o Egito. Esses 50 anos não se encaixam no tempo de peregrinação, tá vendo? É que o cara vem dizer, não, esses 50 anos foi de peregrinação. Mentira. Abraão ficou peregrinando, só Abraão ficou peregrinando mais de 110 anos. Não foi que esses dois tirou os 50 anos? Vai encaixar nos 400 anos de escravo dos hebreus. Não bate. E esses 50 anos nem se encaixam no tempo da conquista de Canaã. Porque se você pegar as 400, não, eles ficaram 400 anos como escravos. E 50 anos para conquistar a terra de Canaã. Não tem sentido. E só 40 anos foi para ficar peregrinando no deserto. Tá entendendo? Não bate. E nem se encaixa no tempo da conquista de Canaã. Vê que esse tempo foi muito maior há 50 anos. A conquista da terra de Canaã foi mais de 50 anos que eles levaram. Quer dizer, Paulo e Lucas, porque o tal do Lucas foi que escreveu, dizem, né, os cristãos, que Lucas foi que escreveu o livro de Atos. Então, quer dizer, Paulo e Lucas inventaram isso de 450 anos, desde a escolha de Abraão até a conquista. Tira. Vejamos agora o que nos diz o escritor do Êxodo. Vimos Atos, vimos Gênesis, que o escritor também diz os cristãos que é Moisés, o escritor do Gênesis. Vimos que ele fala lá de 400 anos como escravos, no Egito. Mas vamos ver o que diz o escritor de Êxodo, que também é Moisés. O que ele não vai nos dizer a respeito desse tempo aí de escravidão e esse período que eles ficaram para entrar na terra de Canaã. Vamos ver. E vamos ver se ele fala também dessa questão desse pacto que Javé fez com Abraão. Vamos ver se nesse livro, pelo menos, se o livro deles vai bater com o livro de Atos, ou se ele vai coincidir com o que foi dito por Gênesis. Bom, se o Êxodo é livro de autoria de Moisés, então o que for dito no Êxodo tem de bater com o livro de Gênesis, né? Não são os mesmos escritores? Não se supõe, né, que o escritor é o mesmo? Então vamos ver. O tempo de morada dos israelitas, veja, o tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. Veja aí. Percebeu a doidice? O tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. Aqui no doidice da festa. O doido do Javé diz que os hebreus iam ficar na condição de escravos 400 anos no Egito. Aí esse outro doido aqui, que diz que é o mesmo escritor, está dizendo que o tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito, os hebreus moraram no Egito como? Como escravos. É sabido, nós sabemos, né, pela leitura do texto, que o que acontece? Os hebreus, que tem aquela seca lá, então José adivinha um monte de sonhos lá de Faraó. E nessa papagaia toda, ele adivinha o sonho de Faraó, diz que vira um maioral lá, diz que é governador lá do Egito. Aí Moisés, o tal do José, chama o pai, os irmãos, tudo para morar lá no Egito. Bom, então nesse tempo que Israel entra no Egito,
eles não eram escravos, certo? Eles não eram escravos. Eles se tornam escravos depois. Então, quando Israel entra no Egito, passa-se algum tempo até que eles se tornem escravos. O texto diz que é quando José morre e seus irmãos, que ascende ao poder um novo faraó que não conhecia José. Mentira da desgraça, pessoal. Eita, livro mentiroso da desgraça. Como é que um faraó não poderia conhecer José, pessoal? Ainda que ele diga, não conheceu José, mas o termo ali é conhecer no sentido de, não conhecer no sentido de não considerar José. Não, é no sentido de conhecer mesmo, certo? No sentido de não conhecer José, no sentido de não o via como algo importante. Não conhecia mesmo, não conheceu ele. Tá? Veja que mentira. Como é que o faraó que ascendeu depois que o tal do José morreu, não conhecia José? Não conhecia a história de José? Não conhecia a história dos parentes de José que estavam lá e que ele fez essa maravilha toda, salvou o Egito da morte, porque ia todo mundo morrer de fome, né? Essa praga aí. Então, como é que um faraó que ascende ao poder não conheceu José? Pessoal, mentira, pessoal. O faraó é um faraó. Ele era filho de outro faraó. Então, um faraó só ascendia ao poder porque ele era filho de um faraó que vinha acompanhando o pai. Ele era ensinado, né, por escribas as facetas, né, de ser um faraó. Então, como é que esse faraó não conhecia a história de José? Conversa furada, pessoal. Isso é mentira. Esse livro só tem mentiras. Bom, mas o ponto principal não é mostrar essa mentira em relação a José, né? Mas a questão é que José entra no Egito e passa um tempo com os seus familiares lá e não eram escravos. José vive 110 anos, ou seja, só de José morre com 110, né? Ele entra, salvo engano, parece que ele entra com 30 anos no Egito. Morre com 110, então viveu 80 anos, né? Ou seja, quer dizer, no frigir dos ovos aí, os hebreus entram no Egito e passam em torno de uns 80 anos sem serem escravos. Depois de 80 anos, eles viram escravos, né? Mas o Javé, lá no livro de Gênesis, vocês viram que ele marcou o lapso temporal dos 400 anos que os hebreus vão ficar como escravos. Por quê? Porque ele diz que vocês vão, seus descendentes, seus antepassados, ele fala, né, seus descendentes, com Abraão, vocês vão morar em terra alheia e lá vocês vão ser escravizados e vão passar 400 anos. Vamos lá, voltar para o texto. Veja o que o mentiroso já vai dizer. Olha, o Senhor disse-lhe, sabe que teus descendentes, os descendentes de quem? De Abraão. Os descendentes de Abraão habitarão como peregrinos, estavam no Egito como peregrinos, numa terra que não é sua. Que terra é essa que não é deles? Terra do Egito. E que nessa terra eles serão escravizados. Qual foi a terra que eles foram escravizados? Foi em Canaã, foi? Não, foi no Egito, escravizados e oprimidos. E passar 400 anos, olha. Tá vendo? Então o texto não deixa que nós passemos por mentirosos. O texto está dizendo que os hebreus iam entrar no Egito e iriam ser escravizados por 400 anos. Certo? Mas agora, nós vemos aqui ele falando em 430 anos. O Êxodo. E o Êxodo é onde acontece a história. Já não bate com as previsões de Javé, que diz que há 400 anos. Mas o Êxodo está dizendo aqui coisa totalmente contrária, diferente. Ao tempo de morar dos israelitas que moraram no Egito, foi de 430 anos. Aí você pode dizer, não, então é o tempo que eles ficaram na condição em que eles não eram escravos. Mas é mentira. Por quê? Porque o tempo que eles ficaram como não sendo escravos, não foi 30 anos. Não foi 30 anos. Então, os 400 seriam os de escravos. Não foi 30 anos. Está entendendo?
E o velhinho entra lá, o tal de Jacó, ele morre lá com 135 anos, o Jacó, certo? Eu esqueci agora quanto tempo ele vive ainda mais quando ele entra no Egito. Mas eu sei que ele morre com 135 anos. E o filho dele, que é José, morre com 110, certo? Então nós fazemos essa conta, então vemos claramente que eles não passaram 30 anos, só 30 anos, como não sendo escravos, tá entendendo? E 400 anos como escravos. Porque para nós descobrimos esses 30 anos. Não bate. De onde foi que esse doido tirou esses 30? Tá entendendo? Então, o tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. Mentira. No dia em que se completaram, aí veja o que ele diz, olha. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as multidões de Jeová saíram da terra do Egito. Tá vendo, pessoal? Ele está dizendo que no dia que completou 430 anos, eles foram libertos. Mas o Javé não disse que era 400 anos, pessoal. Então como é que aqui aparece 430? Tá entendendo? E esses 30 não batem de jeito nenhum. Quer dizer, o tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. Mentira! Não foi 430 anos. Ou então aqui é 430 anos e o outro escritor lá no Gênesis está mentindo, que disse que era 400 anos que eles iam passar. E Paulo mentiroso ainda, disse que contou lá o tempo de Abraão, né? Da escolha de Abraão, até a conquista, 450 anos. Não bate. Estão entendendo? O Gênesis, vamos lá, as palavras de Paulo, em 450 anos, não bate em nenhum ponto da relação que está presente no Gênesis, e o Javé disse que era 400 anos que eles iam passar como escravos. E agora nós estamos vendo que nem Atos, nem Gênesis, bate com o que está enunciado no livro do Êxodo, que, por sua vez, é o livro que contém o Êxodo. Vai ver que palhaçada. E o que é que nós aprendemos disso, pessoal? São escrituras diferentes, pessoal. É por isso que as histórias não batem. Por isso que as contagens não batem. Porque são histórias inventadas por escritores diferentes, de momentos e épocas diferentes. Por isso que não bate. E eu vou mostrar mais a papagaiada ainda mais. Vejam mais outros papagaiadas que vai ter. Esse número aparece outras vezes. Essa questão, né? 400 anos, com variações, aparece em outras passagens. Bom, o Êxodo agora nos diz que o tempo de permanência dos hebreus na condição de escravos foi de 430 anos completos. Completou 430 anos e saiu de lá e foi saiu do Egito, né? E deixar de ser escravos. E não apenas 400 anos, como dito pelo escritor do Gênesis, que, por sinal, os ignorantes acreditam ser Moisés, né? Mas já vemos que nem Moisés foi porra nenhuma desse livro, né? E como é que Moisés é escritor do Gênesis? Fala dessa questão da escravidão, e no Êxodo diz uma história diferente. Diz que era 430 anos, no outro diz que era 400 anos. Se nós considerarmos que ele de fato foi escritor dessas porcarias. Sendo que ele não foi, né? Sabemos que não foi. Pode nada. E isso nos mostra que Moisés algum escreveu. Pois se tivesse, não teria dado duas informações completamente diferentes em duas de suas supostas obras. No Gênesis, fala-se em 400 anos. Já em Êxodo, em 430 anos. Paulo, inspirado por sua vez, fala em 450 anos. É óbvio que o Paulo ele pegou o tempo de escravidão dos hebreus, além de um outro marco, que foi a escolha de Abraão lá, no tal do pacto. Mas essa contagem não bate. Está entendendo? Como nós vimos, não bate. Essa diferença de 50 anos não bate em momento algum. O que estou a dizer é isto. O pacto que Deus fez com Abraão não poderia ser anulado 430 anos. Esses 430 anos aqui está batendo com o do Êxodo, né, pessoal? Esse Gálatas 3,17, esses 430 anos está batendo com a questão dos 430 anos do Êxodo. Do Gênesis para 400, né? Então, o que estou a dizer é isto. Supostamente é Paulo, né? Diz que é escritor de Gálatas também. O pacto que Deus fez com Abraão não podia ser anulado 430 anos mais tarde, quando Deus deu a lei a Moisés. Isso seria Deus
a quebrar sua promessa. Se Deus fizesse isso, né? Estaria quebrando sua promessa. Não sei se já nunca quebrasse promessa, né? Deus mentiroso, dá de graça. Só conta mentira e só vive voltando atrás do que disse. O que estou a dizer é isto. O pacto que Deus fez com Abraão não podia ser anulado 430 anos mais tarde, quando Deus deu a lei a Moisés. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me seguirão neste lugar. Veja que aqui estamos em Atos. E agora Paulo nos revela 400 anos. Ele fala em 450 anos, mas ele marca, nos dá o termo inicial dessa contagem, que é a escolha de Abraão, até a conquista, certo? E agora ele fala de 400 anos, mas delimita e dá a marcação desses 400 anos. Ele usa um termo inicial diferente, certo? Vamos lá, vamos ver aqui, olha. E Deus falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. Ou seja, Paulo aqui está citando, nessa passagem aqui, no caso Paulo, né? Atos 7:6-7. Desculpa, não é Paulo não, aqui é Estevão, né? Estevão aqui, ele diz que antes de ser apedrejado, aí diz que começa a fazer um discurso lá, conta toda a história dos hebreus, isso é bobagem toda, né? Então, o Estevão aqui, ele está falando, ele está citando a passagem, ele falou em 400 anos porque ele está citando a passagem do Gênesis, né? Porque é no Gênesis que nós encontramos essa história aqui de 400 anos, né? Vou marcar aqui para mostrar para vocês novamente. Então, o tal do Estevão, quando tá, antes de ser apedrejado, quando ele estava falando para lá para o grupo de judeus, líderes religiosos, ele cita essa passagem de Gênesis. Por isso, bate 400 anos. O Senhor disse, sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos na terra que não é sua, que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos, certo? Então, o Estevão, ele está citando essa passagem. Falou Deus, assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, no Egito, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, tá vendo? E eu julgarei a nação que os tiver escravizados, tá vendo? Do mesmo jeito que tá lá. Disse Deus, e depois disto sairão e me seguirão neste lugar. Lá ainda fala que, né, sairão com riqueza, né? Em Gênesis ainda fala que eles sairão com riquezas. Porque segundo eles, né, diz que já vai fazer a cabeça para os egípcios, para ele dar presentes para os hebreus. Os hebreus saem de lá de mãos abanando. Mentira da desgraça, né? Então, o tal o Estevão, né? E ele cita a passagem de Gênesis. Supostamente Paulo aqui fala dos 430 anos. E aqui está de acordo com o Êxodo. O Êxodo, que registra toda a suposta morada dos hebreus como escravos no Egito, fala em 430 anos, como nós vimos, né? Êxodo fala em 430 anos. Já Gênesis e Atos, nós vimos, acabamos, e Atos aqui 7, porque aqui, como eu disse, né? Ele está simplesmente reproduzindo o que está em Atos, né? Que é Atos 7, que representa a fala de Estevão, ele simplesmente está reproduzindo o que está contido no livro Gênesis. Certo? Daí,
coincidia a contagem, né? Porque ele simplesmente citou, pegou o texto e repetiu, certo? Batem 400 anos apenas. O que caracteriza o outro choque de informações. Porque o Êxodo, que registra toda a suposta morada dos hebreus como escravos no Egito, fala em 430 anos. Já Gênesis e Atos 7 fala em 400 anos, uma diferença de 30 anos. E nós vimos que esses 30 anos não batem, de forma nenhuma, em nenhum momento. Certo? 50 anos que Paulo fala lá em Atos também não bate, né? Em nenhum momento. Tem que ser uma contagem maior, não é 450 anos. É muito mais. É mais de 500 anos. E Abraão até a conquista é mais de 500 anos. Porque só de 400 foi os caras ficaram como escravos, segundo o Gênesis, né? O registro em Gálatas nos diz que da formalização do pacto de Yahvé com Abraão, o registro em Gálatas, há de 430 anos, de acordo com o livro de Êxodo, o registro em Gálatas nos diz que da formalização do pacto de Yahvé com Abraão, até a época em que Moisés sobe no Monte Sinai e recebe as tábuas do pacto, passou-se 430 anos. Entendeu? E isso já analisamos. Não pode ser verdade. Certo? De Abraão. A escolha do pacto, veja que essa contagem agora de Paulo em Gálatas, ele não se estende, ele não pega aquela parte de 40 anos, perambulando como escravo no Egito, 40 anos perambulando como escravos no deserto, e nem o tempo da conquista. Esse tempo agora, 430 anos, que Paulo está falando, se estende da escolha da fechamento do pacto com a escolha de Abraão, até que os hebreus saem do cativeiro e recebem as tábuas. Está entendendo? Recebem as tábuas lá no Monte Sinai. Aí Paulo está dizendo que disso aí, nesse período aí de Abraão até o recebimento da lei, e passaram-se 430 anos. Entendeu? Outra mentira. Porque só de 400 anos os caras ficaram como escravos. Esse tempinho aí de 30 anos não pode ser do tempo que ele escolheu, fixou um pacto lá com Abraão, até o tempo que eles recebem a lei. Não faz sentido. Não bate. As peregrinações de Abraão em Canaã foram como nós vimos, mais de 100 anos. Certo? De 100 anos aqui, mais cerca de 100 anos. Que nós fizemos aqui, rapidamente, a conta deu 110 anos, né? As peregrinações de Abraão em Canaã foram de mais de 100 anos. A permanência no Egito, segundo o Gênesis, seria de 400 anos. Né? Nós vimos Javé dizendo que eles iam para a terra alheia e ficariam lá como escravos, de lá ele ia tirar eles e ia dar riquezas a eles. Então, mais de 100 anos Abraão fica peregrinando nas terras canaanitas. A permanência no Egito dos hebreus seria de 400 anos, segundo as palavras de Gênesis e de Javé. Só aí teríamos mais de 500 anos, como nós já dissemos. Ou seja, o escritor de Gálatas, que supostamente seria Paulo, contradiz o que ele mesmo já havia dito em outros escritos seus. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito, com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi são os filhos de Jacó, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Azer. Todas as pessoas saídas de Jacó, que fala de eis os filhos de Israel, que vieram para o Egito. Com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Azer. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. Todos os filhos, né?
somando lá os filhos todos que saíram das entranhas de Jacó e suas esposas, né? Que Jacó tinha 4 esposas, né? Mulheres, que eram irmãs, mais 2 escravas dessas irmãs, 4 mulheres, né? E provavelmente, se tivesse a 4, tinham suas outras concubinas, né? Segundo a lei, eles eram tudo furão. Bom, todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José está já no Egito, né? Daí José não aparece nessa contagem aqui, né? De Benjamim, Dan, Natal, Gad, certo? Não está no meio porque ele está se encontrando no Egito quando o pai foi para lá, né? Aqui não está a irmã ainda, né? Tem uma irmã chamada Diná. A Diná não é contada aí porque mulher não tem valor, né, para esse povo, né? Esse povo aí, primitivo aqui da época dos hebreus, né? Era muito machista, mulher não era contada, só homem era contado. O que vale aqui é cabeça de pinto, mulher não tem cabelo de pinto. Então, não tinha prepúcio para cortar. Não tem valor é homem. Tem pinto para Javé. Bom, os 30 anos falados pelo escritor de Gálatas, né? Porque ele falou em 430 anos, então não veio esses 30 anos. Então, os 30 anos falados pelo escritor de Gálatas, que se supõe ser Paulo, não se encaixam na narrativa de Abraão e seus descendentes de forma alguma. Flávio Josefo, historiador fariseu e judeu do primeiro século, diz o seguinte em relação a esse tempo. Veja outra papaiada, né? O que é que José vai falar? Atividade judaica, ele fala de José. Os israelitas, a numeração no seu escrito é essa, né? E é em relação ao livro do Êxodo. Os israelitas saíram do Egito num mês Xântico, ou Nissan, a dias 15 da lua, 430 anos após Abraão. Veja, 430 anos após Abraão, nosso pai ter vindo à terra de Canaã. 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, foi que os hebreus saíram lá do Egito. E 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito, Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Como podemos ver, José diz que da entrada de Abraão em Canaã até que os hebreus saem do Egito, passaram os 430 anos. Claro, a declaração é clara. Marca esse tempo de 430 anos, a entrada de Abraão em Canaã até a saída dos hebreus do Egito, 430 anos. Passaram os 430 anos. Já o tempo da entrada das 70 almas, né, que o Gênesis fala, né? Isso tu fala, né, que nós acabamos de ver, né? Vamos entrar na terra, né? Que já se encontrava. Assiste. Eita, aqui é. Digo assim. Como podemos ver, José diz que da entrada de Abraão em Canaã até que seus hebreus saem do Egito passaram-se 430 anos. Já o tempo da entrada das 70 almas que compunham a família de Abraão no Egito foi 215. Veja, o tempo da entrada das 70 almas, quando Jacó vem com seus filhos todos e entra no Egito e fica lá, e compunha a família de Abraão. Eu digo de Abraão como o descendente geral, certo? Mas aqui eles falam, né, do tal do Jacó, certo? Mas como Jacó é descendente de Abraão, eu botei na família de Abraão como o ancestral maior, certo?
Já o tempo da entrada das 70 almas que compunham a família de Abraão no Egito foi de 215 anos. Quer dizer, nem os judeus conhecem suas histórias, pessoal, e suas lendas. José desmentiu tanto o que está escrito no Êxodo, no Gênesis e no Novo Testamento. José disse que a escravidão não foi de 430 anos. Ele está dizendo que a escravidão não foi de 430 anos. Porque da entrada de Jacó no Egito até ele sair foi 215 anos. Está entendendo? José disse que a escravidão não foi de 430 anos, mas de menos de 215 anos. Foi menos de 215 anos. Para ver as manobras enganadoras de alguns cristãos. Veja que é tudo mentira aqui, né? O José desmentiu todo mundo. O Gênesis diz uma coisa, o Êxodo diz outra. O Gênesis fala de 400 anos. O Êxodo fala de 430. José fala de 430, mas não tem nada a ver com o que é dito nesses dois livros. E ainda diz que o tempo que eles ficaram de escravo foi 215 anos. Não foi 400 anos, como já disse. Está entendendo? A mentira é tão grande, né? Dizer que os caras ficaram lá 400 anos como escravos, que José foi reduzido para 215. Veja esse site aqui, Cristão, repara. Desde 1943 a.C. até o Êxodo, faz a referência aqui, declara-se que a morada dos filhos de Israel, que haviam morado no Egito, foi de 430 anos. Veja, a morada de Israel, né? No Egito foi de 430 anos. E sucedeu ao fim dos 430. Sucedeu que ao fim dos 430 anos, sim, sucedeu neste mesmo dia que todos os exércitos de Jeová saíram do Egito. Ao passo que a maioria das traduções verte, versículo 40, de modo a fazer que 430 anos se aplique inteiramente à morada no Egito. Está dizendo aqui que esse versículo aqui está em muitas versões traduzido de forma equivocada, que dá a entender essa interpretação, tá entendendo? Ao passo que a maioria das traduções verte o versículo 40, de modo a fazer que os 430 anos se apliquem inteiramente à morada no Egito, certo? O original hebraico admite a tradução acima. Também em Gálatas 3,16, que nós citamos todas essas passagens, também em Gálatas 3,16, 17, Paulo associa este período de 430 anos com o tempo entre a validação do pacto abraâmico, como nós falamos, e a celebração do pacto da lei. Né? Até aqui, eles falam aqui bate, certo? Evidentemente, quando Abraão atuou segundo a promessa de Deus, cruzando o Eufrates, aí dá a data, né, que Abraão possivelmente cruzou o Eufrates e foi para a terra de Canaã, né? 1943 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, em caminho para Canaã. E realmente entrou nessa terra, a qual Deus o dirigiu, foi validado o pacto abraâmico. Gênesis 12, 1, 15, 18 a 21, certo? Exatamente 400 anos depois deste evento. Seus descendentes foram libertos do Egito em 1503 antes da Era Comum. Naquele mesmo ano, se fez com eles o pacto da lei. Evidência de que, desde tempos primitivos, se entendeu que o período mencionado em Êxodo 12, 40 e 41 começou a contar desde o tempo em que os antepassados da nação passaram aí para Canaã. Veja, ele está tentando justificar ou dizer que essas traduções que vertem de forma diferente, ali para entender que 430 anos é o tempo que eles ficaram como escravos, está errado. Repare, mas veja. Ele disse: começou a contar desde o tempo em que os antepassados da nação passaram aí para Canaã. É indicado pela versão da Septuaginta grega. Mas a morada dos filhos de Israel, que moraram na terra do Egito e na terra de Canaã, mas a morada dos filhos de Israel,
que moraram na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos de duração. O período desde a mudança de Abraão para Canaã até Jacó descer ao Egito foi de 215 anos. E seria aquele período que José falou, certo? Olha, o período desde a mudança de Abraão para Canaã até Jacó descer ao Egito foi de 215 anos. Ou seja, de Abraão, né? E Abraão entrou em Canaã, com seus 75 anos. Até que Jacó entra com sua família, né, 70, composto de 70 pessoas, no Egito, leva 215 anos. Ele quer dizer. E é isso que o tal do José falou, né? Este dado deriva dos seguintes fatos. Passados 25 anos, desde a partida de Abraão, de Harã, até o nascimento de Isaac, como nós falamos, né? Desde então até o nascimento de Jacó, decorreram 60 anos. E Jacó tinha 130 anos quando entrou no Egito. Ele morre com 135. Não me engano. Resultando assim no total de 215 anos, desde 1943 a 1728. Isso significa que os israelitas passaram então no Egito um período igual a 215 anos, tá vendo? Aí, de novo, esse site aqui cristão, que é da Testemunha de Jeová, confirma ou faz uma contagem com o que coincide com o que é dito por José. José também diz que essa contagem é dele, que eles ficaram, como nós já falamos, eles ficaram no Egito lá 215 anos. Certo? Desde 1728 a 1503 a.C. Que era possível os israelitas se terem multiplicado suficientemente em 215 anos para ter uma população com 6.600.000 varões vigorosos. É demonstrado sobre o verbete. 12, Êxodo 12, 17. Jeová disse a Abraão: sabe com certeza de que o teu descendente, literalmente semente, se tornará residente forasteiro numa terra que não é sua. E eles terão de servir-lhes, e estes certamente os atribularão por 400 anos. Gênesis 15, 13. Veja também Atos 6, 7, que nós já falamos. Isto foi celebrado antes do nascimento do prometido herdeiro, descendente, semente, Isaac. Em 1932, antes de Cristo, né, nasceu Abraão, Ismael, da serva egípcia Agar. E em 1918, antes de Cristo, nasceu Isaac. Contar para trás 400 anos, desde o Êxodo, que marcou o fim da atribulação, nos leva a 1913 a.C. E naquele tempo Isaac tinha cerca de 5 anos de idade. Parece que foi então que Isaac foi desmamado e já sendo residente forasteiro numa terra que não era dele. Mentira. Aqui é a primeira mentira, pessoal. A terra que Isaac, o que o texto fala, né? A terra que não era dele não é a terra de Canaã, é o Egito. Porque lá fala, o Gênesis fala que o Deus hebreu diz que eles iriam ficar numa terra que não era deles e de lá ele ia tirar eles, só que eles não iam sair de lá de mãos abanando, iam sair com riquezas. E o texto nos mostra que qual foi a terra que eles saem, com riquezas, depois de serem escravizados e oprimidos. A terra do Egito, certo? Então essa contagem pode ser né, dentro do período que Abraão ficou peregrinando em Canaã. Os 400 anos têm que ser contados dentro do Egito, na condição de escravos. É isso que o texto diz. Aí, sim, aí.
sendo residente forasteiro numa terra que não era dele. Passou a sofrer o começo da predita tribulação na forma de Ismael. Mentira. A tribulação, ele tenta, tá vendo? Estão percebendo que eles vão tentar justificar a mentirada? Porque o texto do Gênesis fala que os hebreus iam ficar na condição atribulada, ou seja, de escravos, por um período de 400 anos. Aí ele tenta aqui, o Sara de Jeová, dizer que esse período de atribulação começa quando Isaac já é supostamente perseguido por Ismael. Quando diz que a Sara diz que vê que Ismael faz um gesto lá e contra Isaac, e ela manda que Abraão expulse a escrava e Ismael, que é Agar, tá entendendo? Mentira, o texto não diz que o período de atribulação dos hebreus na condição de escravo seria lá dentro da terra de Canaã, e muito menos começa a contar nessa suposta rivalidade que haveria entre Ismael, o filho bastardo de Abraão, com a escrava, tá? E Isaac representando essa nação. Mentira, não tem nada a ver. Quem ia permanecer como escravo não era o Isaac, certo? Mas já eram os descendentes dos filhos de Jacó, lá no Egito, certo? Essa relação aqui que ele começa a contar a partir de Ismael aqui que ele fala, é mentira, não tem nada a ver, isso aqui é invenção. Diz que Ismael faz soar, né? Tem umas passagens que ele começou a caçoar, tal, coisa do tipo quanto Isaac. Então, quando Ismael tinha cerca de 19 anos. Mentira. Embora nos tempos modernos, caçoar Ismael do herdeiro de Abraão, talvez seja encarado como sem importância, não era assim nos tempos patriarcais. Isso é evidenciado pela reação de Sara e pela aprovação de Deus, dada a insistência dela de que Agar e seu filho Ismael fossem mandados embora. O mero fato de que este incidente foi registrado em pormenores no registro divino também indica que isso marcou o começo do profetizado pelos 400 anos. Mentira, certo? Eu falei. Não tem nada a ver. Os 400 anos não conta a partir que Ismael começa supostamente a caçoar de Isaac. O texto não diz isso. Gênesis fala que o Deus hebreu falou para Abraão que ele iria morar em terra alheia, que não era sua, e essa terra, o texto mostra claramente que não é Canaã, e sim a terra do Egito. E de lá eles seriam escravizados e oprimidos, mas que de lá o Deus hebreu ia tirar eles dessa terra e que eles não iriam sair de mãos abanando, iam sair com riquezas, certo? Então não tem nada a ver a contagem de 400 anos serem feitas dentro da terra de Canaã, certo? Por qual motivo há essas diferenças nas informações, pessoal? Gênesis diz uma coisa, Êxodo diz outra, Gálatas, como nós vimos, que supostamente foi o tal do Paulo falou, e Êxodo fala coisa totalmente diferente, o José também falou coisa totalmente diferente, dizendo que no período era 215 anos, não bate, certo? Mentira absurda. Então, por que essas diferentes informações, pessoal? Simplesmente esses contos são obras de diferentes escritores, de diferentes épocas. Só vai haver uma certa aproximação dessa contagem se mentirem. Veja que o site aqui da Testemunho de Jeová fez uma manobra ali tentando fazer a contagem lá dentro da terra de Canaã. Mas é mentira, o texto não diz isso. Nunca disse isso.
Nem dá a entender isso. Né? E a tal da caçoada de de Ismael com Isaac, de Ismael com Isaac não tem nada a ver com o que é dito pelo Deus hebreu, que seriam perseguidos, maltratados, não tem nada a ver, né? Essa relação de caçoar entre dois irmãos com relação de perseguição e condição de escravo, não tem nada a ver. E por que deixaram essas informações, essas diferenças dentro da Bíblia, pessoal? Se havia diferenças, então por que eles não tiraram essas diferenças, né? Por quê? Quem as escreveu nunca que havia passado pela cabeça que alguém as catalogaria num único livro. Quando a Bíblia, pessoal, quando esses escritos foram feitos, como do Antigo Testamento, nem livro existia, pessoal. Nem livro existia. Vocês acham que existia um livro tudo junto, coladinho? É? Não, esses eram rolos. Eram rolos. Era um rolo de um profeta. Era o conteúdo de um profeta em um rolo. Era o conteúdo de outro profeta em outro rolo. Não era tudo junto. Tá entendendo? Então, no rolo dizia uma coisa, no rolo, quando falava de uma outra situação que estava no outro rolo, dizia outra, porque eles não estavam juntos e nem se pretenderam juntar. Tá entendendo? Isso tudo eram lendas de diferentes localidades, né? Que depois eles resolveram colocar nesses rolos. Não se preocuparam em corrigir esses enredos diferentes de fontes diferentes. Por quê? Porque eles nunca imaginaram que esses rolos todos iam ser acoplados ou reunidos num livro que ia servir de padrão moral para ninguém, pessoal. Isso aí foi essa ideia de juntar tudo, esse livro todo, do Novo Testamento, do Velho Testamento, foi ideia da igreja. Não foi ideia do judeu, nem de Deus já, coisa nenhuma. Foi ideia da igreja. Nem os livros dos judeus eram todos juntos, nem os rolos dos judeus eram todos juntos. Nós sabemos que esses livros foram editados várias vezes, né? Nem cano havia, pessoal, na época desses judeus. Nem na época de Jesus tinha cano fechado. Digo, o cano judaico não estava fechado. As citações de Jesus aí, é com base na Septuaginta, certo? Não está fechado, cano nenhum. Não se tinha, vamos dizer assim, essa ideia que hoje se tem de livros sagrados, tá entendendo? Mas eram os livros sagrados. Eles se fecham depois, né? Dizem quais são os livros que devem ser tidos como sagrados. Não tem depois. Nem na época de Jesus tinha cano judaico. Você imagina? Nesse bolo todo, como eu falei, nesses vários rolos que tinha, aí tem um monte de livros que hoje são considerados como apócrifos do grupo dos hebraicos, dos livros que compõem o Velho Testamento. Tinha livros que eram lidos normalmente como sendo um livro normal como qualquer outro. Um livro apócrifo naquela época tão importante quanto um daqueles livros que hoje nós consideramos como fazendo parte desse cano que nós temos. Está entendendo? Bom, e por que deixaram essas diferenças dentro da Bíblia? Bom, porque quem as escreveu nunca que havia passado pela cabeça que alguém as catalogaria num único livro. Quem escreve lendas não se preocupa se elas vão ter ou não sentido. E dependendo da ignorância do ouvinte, aí é que o contador de lendas não terá a mínima preocupação em passar algo que faça sentido e lógica em seus contos lendários. Os judeus nunca imaginaram que seus escritos lendários passariam para além das fronteiras do mundo antigo em que eles viviam. É tanto que a lenda diz que o que aconteceu na época no período dos anos do século III a.C., um tal de Ptolomeu, né? Ptolomeu II, se não me engano, resolveu, estava fazendo na biblioteca de Alexandria, disse que resolveu ter todas as obras do mundo
na língua grega. Então, diz que queria a obra dos judeus, em grego. Diz que convidou 70, né, seis de cada tribo, judeus, para traduzir essa obra para o grego. Por aí vocês veem que não foi intenção de Deus alguma que a obra dos judeus estivessem espalhadas, sendo conhecidas pelo mundo. Não. Foi a vontade de um rei, segundo essa lenda, né? De um rei que reinava o tal Ptolomeu, né? Ptolomeu tinha feito essa tal dessa biblioteca e pretendeu ter essa obra dos judeus lá. Mas ele não tinha intenção nenhuma de que essa obra fosse um modelo padrão de moral para os outros povos. Né? Isso prova também que o conhecimento dessas obras dos judeus não foi porque o Deus hebreu queria. Não, foi a vontade de um rei. Pretendeu ter uma obra de um povo traduzida na sua língua. Isso. Não tem nada de inspiração porra nenhuma de Deus que decidiu que essa obra, sua obrinha lá, fosse conhecida para todos os povos. Bom, além disso, quem se preocuparia em manter lendas e contos de forma coesa, pessoal? Quando os hebreus, em sua maioria, eram analfabetos. Quem vai estar se preocupando? Né? Ou a maioria tudo é analfabeto. Analfabeto não pensa direito. Né? Não tem a capacidade de criticar algo. Não tem. O analfabeto não tem condição de estar criticando o que ele ouve. Quem lia e quem se preocupava em ver algum sentido nessas lendas, em todas essas lendas, eram os rabinos, os rabinos, e não a massa ignorante que compunha o povo hebreu. Preocupava se iria ter algum sentido nessa bobagem toda aí, eram os rabinos. Eram eles que liam, não eram eles que eram chamados doutores da lei, né? Os fariseus, os saduceus, né? Para o povão, o povão só sabia ouvir e ficar repetindo as lendas. A técnica literária de interpretar era desse pessoal. Era rabino, era saduceu, era fariseu e outros. Mas o povão só ficava só ouvindo lenda. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe o canal e até a próxima.